Olá, povo amado de Deus, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas, eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário e, se possível, compartilhe entre os seus amigos. Hoje nós estamos na lição de número 8, Planejado para Agradar a Deus. Nós estamos estudando esse livro, Uma Vida com Propósitos. Então vamos ao nosso estudo. E começamos então com esse versículo em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz: Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Está escrito, pois o Senhor está contente com o seu povo. Quando você nasceu, Deus se alegrou. Seu nascimento lhe deu um enorme prazer. Inicialmente o autor vai dizer que tudo que foi criado traz alegria para Deus. O Senhor nos criou como a coroa da criação e nos criou para termos comunhão com Ele. Olha só, quando você nasceu, diz o autor, Deus se alegrou. Seu nascimento lhe deu enorme prazer, porque todas as coisas que foram criadas trazem para Deus muita alegria, apesar dos pesares, das consequências do pecado, do afastamento do homem para com Deus. Deus não precisava criar você, nem a mim, mas escolheu criá-lo para a satisfação dele. Eu sempre comparo com um casal que não tem filhos e eles resolvem então adotar um menino. E quando eles adotam esse menino, adotam para amá-lo, adotam para depositar nele todo o seu carinho e cuidado. Assim, Deus, ele não precisava de nós para absolutamente nada. Ele era completo. O Pai, Filho e Espírito Santo, de eternidade a eternidade, estavam completos. Eles não estavam sentindo carência de companhia, não, mas resolveu nos criar como objeto do seu amor. Então a grande verdade é que você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Isso é muito satisfatório ao nosso coração, sabermos que nós somos a coroa da criação de Deus, que Deus nos criou com esse carinho, que Deus nos criou com esse propósito de estarmos em comunhão com Ele, de desfrutarmos da presença dEle, da companhia dEle. Dar satisfação a Deus vivendo para seu prazer é o primeiro propósito de sua vida. Olha só que propósito maravilhoso esse. Há algum peso nisso? De jeito nenhum. O primeiro propósito da nossa vida, a primeira atividade, a primeira obrigação, entre aspas, é darmos satisfação a Deus. Quando a gente ama alguém, a coisa que mais nos apetece, a coisa que mais traz alegria ao nosso coração é quando nós agradamos aquela pessoa e recebemos em torno disso um abraço, recebemos um sorriso, recebemos a satisfação dele em estar sendo contemplado pelo nosso amor. O autor continua dizendo: você é tão importante para Deus que Ele te quer perto dele na eternidade. Pense nisso, Deus nos quer perto dele na eternidade. Veja como ele vai ficar triste se nós escolhermos um outro caminho que nos leva à eternidade longe dele. Ele nos quer que nós escolhamos o caminho aqui na terra que nos leve para perto dele e estarmos desfrutando da companhia dele e ele da nossa eternamente. Então, você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele como nada mais que ele já tenha criado. Veja, a Bíblia diz lá em João 1,12, diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? Jesus Cristo. Então Deus, o Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até a nossa entrega a Cristo, nós somos criaturas de Deus, porque nós somos criados por Ele. Todos foram criados de Deus, por Deus, e todos são criaturas de Deus. Agora, filhos são aqueles que se entregam a Cristo, conforme João 1,12 que acabei de mencionar aqui para vocês. Então, se você ainda não fez uma entrega ao Senhor Jesus Cristo na sua vida, aceitando como único e suficiente Salvador, você é mera criatura. Mas no momento em que você fizer essa confissão, essa aliança com Ele, você se tornará filho, e filho vai para a casa do Pai para desfrutar dele eternamente. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios capítulo 1 o seguinte: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, através de Cristo, o sacrifício de Cristo para nos redimir, para perdoar os nossos pecados, para nos dar libertação, é que nós podemos nos tornar filhos de Deus, e como filhos nós vamos ser aqueles privilegiados de estarem com o Pai eternamente. Então, um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Veja bem, Ele te deu 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentá-lo. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem.
E nós esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções. Olha só, a Bíblia resiste o seguinte: Deus sofre, tem ciúme, se ira, tem compaixão, tem piedade, se entristece, tem misericórdia, alegra-se, se regozija, tem satisfação, ama, se deleita, dentre outras emoções mais. Se Deus tem essas emoções, nós também temos. E é interessante a colocação do autor, porque diz: dar prazer a Deus é o que se chama adorar. O Senhor se alegra somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor, diz o escritor do Salmo 147, 11. Qualquer atitude que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Veja, a gente pensa na adoração como uma coisa muito formal, algo que está restrito apenas a quatro paredes, em um lugar em que as pessoas se unem para cantarem, orarem, estudarem a palavra de Deus, coisas desse tipo. Mas veja, essa colocação do autor é bem abrangente. Quer dizer, dar prazer a Deus é sinônimo de adoração. A verdadeira adoração é aquela quando nós estamos fazendo algo, ou pensando, ou falando, ou qualquer outra coisa que nós estejamos realizando, e estejamos pensando em agradar a Deus. Isso é a verdadeira adoração. Por isso que Jesus Cristo disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, resumindo o que eu disse, adorar é um estilo de vida. Paulo diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então a adoração é muito mais do que uma música. Para alguns, adorar é sinônimo de música. A adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, e música só aparece registrada lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21. Podemos concluir: se a adoração fosse só música, então os que nunca cantaram jamais adoraram. E o fato é que todos podem adorar em qualquer lugar, cantando ou não. E o autor vai mais além, dizendo que a adoração não tem relação com estilo. Deus ama todos os tipos de música, porque foi Ele quem criou, o diabo é que deturpou. Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, então é um ato de adoração. Geralmente os cristãos discordam quanto ao estilo de música ao ser utilizado na adoração, defendendo seus estilos preferidos como se fossem os mais santos. Mas não existe um estilo bíblico de música, um estilo bíblico de canção. Ou seja, não existem notas musicais na Bíblia e nós nem temos os instrumentos que eles utilizavam naquela época. Então veja que a adoração não tem nada a ver com o estilo de música. Tem muita gente que acha que uma música mais lenta é uma música de adoração, uma música mais ritmada é uma música de recreação. Não, mas não tem nada a ver. Nós temos letras cristãs, mas nós não temos melodias cristãs. E é bem enfatizado pelo autor que a adoração não é para o nosso benefício. Se você alguma vez já disse: não aproveitei nada da adoração de hoje, você adorou pelos motivos errados então. A adoração não é para você, e sim para Deus. Agora, é claro, nos cultos de adoração tem comunhão, edificação e evangelização, mas nós não adoramos para a nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso Criador. Quando nós nos dirigirmos à casa de adoração, nós precisamos ir com essa mentalidade, com esse coração disposto a nos entregarmos, a oferecermos o melhor que há em nós para que Deus seja adorado, para que Deus se agrade, para que Deus se sinta feliz. Em Isaías 29, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo e hipócrita. As pessoas estavam oferecendo a Deus orações vazias, louvores fingidos. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. Esse povo, diz o profeta, se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Muitas e muitas vezes as pessoas estão cometendo esse grave equívoco, em que elas estão indo por mera obrigação, elas estão indo ao templo segundo algumas regras estabelecidas e acham que, segundo essas normas colocadas pela própria ideia do homem, é que Deus vai se agradar. Não, o que nós precisamos é chegar ali com entusiasmo, é chegar ali não por obrigação, mas por devoção, mas por gratidão. Estamos ali com esse coração pronto a nos derramarmos na presença de Deus. Aí o autor coloca assim para nós: a adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida.
O salmista diz o seguinte: procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença e cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol, ou seja, 24 horas. A nossa vida tem que expressar essa adoração, esse temor, essa alegria, esse amor pelo Todo-Poderoso que nos criou para que nós pudéssemos andar na presença dele. Então devemos louvar a Deus no trabalho, em casa, nas lutas, na prisão e até mesmo deitado. Louvar deve ser a sua primeira atividade, assim que abrir-se os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. A nossa vida tem que ser exatamente envolvida por esse espírito da adoração contínua, né? Do amanhecer ao anoitecer. Continuamente nós estamos andando. Nós estamos sentados, nós estamos deitados, nós estamos trabalhando, varrendo a casa, lavando uma louça, fazendo uma comida, se nós estamos cuidando dos filhos, dos animais, seja o que for que a gente esteja fazendo, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. O salmista diz o seguinte, Salmo 34, eu engrandecerei ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Então, cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, que nós acabamos de falar aqui. Esse é o resumo de tudo que nós temos dito, que essa adoração é um estilo de vida, é a maneira com que eu estou vivendo, sempre antenado, sempre conectado, sempre ligado aos céus. Esse é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fosse para Deus. É isso que é o verdadeiro estilo de adoração. A Bíblia Mensagem diz: pegue sua vida diária e comum, seu dormir, comer, trabalhar e passear, e ponha diante do Senhor como oferta. Shalom, meus queridos, até a próxima oportunidade. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.